Vou colocar aqui para gravar. Então a gente vai começar a falar desse assunto nessa aula e vamos terminar na próxima semana, porque amanhã será feriado. Então vamos falar de Rússia agora, né? Saímos do continente africano, tá? E vamos entrar aí no assunto Rússia, né? A Rússia de Vladimir Putin, mas vamos falar um pouquinho dela antes do Putin. O capítulo na sequência vai falar justamente dos conflitos em que a Rússia tem na atualidade, né? Conflitos principalmente com a Ucrânia, com os Estados Unidos, conflito com a União Europeia, os conflitos da atualidade da Rússia. Tá? Então a Rússia, nós sabemos, tem duas fases de Rússia. Tem Rússia antes da União Soviética, em 1917, e tem Rússia pós-Guerra Fria. Né? Nós vamos falar primeiro da Rússia ex-União Soviética e depois da Rússia mais atual. Né? Para quem não lembra, o RSS, o Luiz Gustavo está aí? Hein, Bovo? Luiz Gustavo está aí na aula? Caramba, o Bovo é meu auxiliar e não consegue ver. Não, acabei de dizer, não tá. Muito bem. Então, o Pedro tá aí, Bovo? O Pedro tá aí? Pedro, olha se o Pedro tá aí. Tá sim. Só tá de Pedro! Miguel. Oi, não quer aparecer na câmera. Pedro, cadê você, velho? Tô aqui. Pedro, fala aí pra mim, o que significa o RSS? União da Repúblicas Soviéticas. E o outro S? Soviética. Muito bem, Pedrão. Um ponto, deixa eu anotar aqui. Vou anotar aqui. Um ponto para o Pedrão. Que participação maravilhosa dele. Até me perdi aqui. Onde que é que tá? Aqui. Pedro. Mais um. Ó, mais um ponto. Muito bem, Pedrão. Então, RSS, para quem não lembrava, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Já falamos de URSS anos? Já falamos esse ano de URSS, né? Porque nós falamos de Guerra Fria. Né? Nós falamos dos conflitos, das guerras indiretas entre Estados Unidos ou entre as potências capitalistas e as potências soviéticas. Né? Então, a URSS ela se forma muito tempo atrás. Tá? Ela se forma lá em 1922. E ela é um grupo de países socialistas. Né? Não é só a Rússia. Muita gente acha que a URSS se resumia apenas à Rússia, quando na verdade não, tinha várias outras repúblicas. Por isso o nome de União de República, que todas as repúblicas que eram socialistas se alinhavam com a União Soviética, principalmente ali do eixo do leste europeu, né, se uniam a essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tudo começou com a Revolução da Rússia em 1917, quando aquele doidão, né, que estava exilado, retorna para a Rússia e derruba o Império Russo, né? Derruba os imperadores ou os czares. É óbvio que eu estou falando dele. De quem, Bovo? Quem é o cara que faz a Revolução Russa? Lenin. Vladimir Lenin. Muito bem, tá vendo? Olha como que o Bovo sabe. Exilado, né? Tentou mais de 3 vezes fazer essa revolução, não conseguia, até que um dia conseguiu, em 1917. Derrubou os czares, perseguiu a família dos czares e matou a família dos czares. E assim ele acabou assumindo ali o poder, né, da Rússia, dando início ao socialismo na Rússia, né, em 1917, tá? Antes até do socialismo soviético. Beleza? Então Lenin assume o poder, introduz ali o socialismo, as ideias de Karl Marx e Friedrich Engels dentro da Rússia. 5 anos depois, ele cria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí o eixo aumenta um pouco mais, né? Aí nós já temos mais países fazendo parte ali dessas repúblicas, tá? Entre eles, eu vou citar aqui esse país porque eu sei que eu tenho um amigo meu que ele gosta muito, né? Turcomenistão, Uzbequistão, né, em 1924 já entra para fazer parte, e o Tajiquistão em 29 e o Cazaquistão em 36. Tá? Também vão fazer parte ali dessa grande união das repúblicas socialistas soviéticas
Não sei se o meu amigo está presente hoje aí, meu amigo que gosta Tô muito aqui do sim. Turcomenistão. Aê, tá aí. Eu sabia que eu ia falar do Turcomenistão, esse meu amigo ia aparecer. É claro que tem outras, né? Vão ter outras repúblicas também fazendo parte. Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, que hoje é só Belarus, que também, até o dia de hoje, tem um governo autoritário, né? O atual líder de Belarus é um autoritário, né? Então, hoje nós chamamos de Belarus, mas no passado foi Bielorrússia. Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Kirguizia ali, que hoje é o Kirguistão, mas na época era uma região autônoma da Rússia. Letônia, Lituânia, Estônia, que são os países bálticos, né? A gente ainda vai falar disso, são os primeiros também depois a se libertar ali da União Soviética, quando a crise aumenta na década de 80, tá? Aí vem a Rússia, né, que é o maior país da União Soviética, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão, tá? A capital da União Soviética fica sendo Moscou, né? A Praça Vermelha ali é a região da capital, né, onde vai ser criado, né, o centro do partido e o centro do governo socialista soviético, né, das repúblicas socialistas soviéticas, e que hoje, não por acaso, é a capital também da Rússia. Essa área fica conhecida como Kremlin, ali que fica sendo o centro do governo da União Soviética e depois também o centro do governo russo quando ocorre a independência e a eleição do primeiro presidente da independência depois da Rússia, pós-União Soviética, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Bom, os acontecimentos vocês sabem, né? Então, de 1922 até 1991, nós temos aí, então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas funcionando. A partir de 91, há um enfraquecimento político, né? Político, tá? Econômico, social da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O governo não consegue manter mais essas repúblicas ali ligadas a ele. Por quê? Porque aumenta o desemprego, aumenta a pobreza, aumenta também os escândalos de corrupção, né, por parte de quem está no poder. Uma das saídas é, na década de 80, eleger ali um novo líder, né? Igual aquela música, está nascendo um novo líder. Já ouviu essa música? É do Seu Jorge, tá? Música maravilhosa, quem nunca escutou, depois escuta. O Bovo é um cara que acompanha muito o Seu Jorge, então ele tá fazendo graça, Bovo? Vou tirar você da aula Não, agora. não fiz nada não, Brito. Não fiz nada, Vou, fiz nada. vou tirar o Bovo da aula. Fiz nada Brincadeira. não. Então, olha só. Na década de 80, eles escolheram ali um novo líder para poder melhorar, amenizar, né, essa situação, tá? Que foi ali a ideia de colocar o Mikhail Gorbachev, né, à frente da União Soviética. A gente tem que explicar por que a crise, para quem não lembra, né? A crise ela ocorre devido à competição entre socialistas e capitalistas. Os capitalistas acumulam capital, então para eles é mais fácil, né, sair de uma crise, né, ou desenvolver ou praticar aquelas corridas que tinham quebrado a economia soviética, né? A corrida bélica ou armamentista, a corrida aeroespacial, as disputas que a gente falou no cinema, nos esportes, né? Então a disputa era muito forte em todas as áreas, né? E os socialistas não acumulam capital, tá? Então uma hora chegou um momento que a economia colapsou, não acumula, só gasta, pô, quebrou, né? Década de 80, aumenta os índices de miséria e pobreza dentro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e aumenta também ali a pressão para a separação, né? As repúblicas queriam se separar da URSS, principalmente as repúblicas bálticas, tá? Uma das saídas do Mikhail Gorbachev foi criar ali 2 programas, né, de âmbito social e econômico, tá? O primeiro, Glasnost, para quem não lembra, Glasnost tem a ver ali com a liberdade, né, de expressão, tá? Tem a ver também com a transparência política, né? Eu também, Duda, ó, meu coração chega a dói quando você manda uma mensagem dessa, tá? Até me emocionei aqui. Para, Brito.
Verdade, Duda. Então eu emocionei. Saudade de vocês também. Então, o Gorbachev cria ali dois organismos, né? Um político-administrativo, que é de transparência política e social para a população, e o outro, um organismo voltado para a economia, né? Que é, como nós chamamos, a perestroika, a abertura econômica. Então, ele vai ocasionar ali um descontentamento por parte da cúpula soviética e uma tentativa de golpe. Esse golpe é contido, né? Essa história eu já contei para vocês, mas para relembrar, esse golpe é contido por um dos líderes, né, do Partido Soviético, Boris Yeltsin. E não por acaso, Boris Yeltsin vai se tornar o quê, Bovo? O que ele vai se tornar dentro da Rússia? O Boris Yeltsin, o que controla o golpe contra o Mikhail Gorbachev. O que ele vai se tornar? Governante? O primeiro presidente da Rússia independente. Muito bem, Bovo. Parabéns, tá? Excelente participação. O Bovo tem participado muito bem nessas últimas aulas. Certo? Aí você fala assim, nossa, então se um país não acumula, ele vai quebrar? Ele vai quebrar, porque a origem do socialismo é não acumular, né? Distribuir as riquezas que tem dentro do território. Como a União Soviética foi participar de corridas contra a potência capitalista, a tendência é quebrar na economia, né? E é isso que acontece, tá? A China, muito sábia, percebeu todo esse movimento que aconteceu na década de 90, a partir da década de 80, mas principalmente na década de 90, e ela promove a abertura econômica do seu país e vai dinamizar ali a economia também, com a criação, por exemplo, das ES. E a China permite, a partir de então, a criação ou a acumulação de capital. E é por isso que hoje a gente tem um país que a gente chama tanto de comunista ou socialista, que está competindo com os Estados Unidos e é a segunda maior potência econômica do planeta. E não vai quebrar como a União Soviética quebrou na década de 90. A China não vai quebrar, ao contrário do que muita gente pensa. No aulão de sábado eu falei que hoje nós vivemos um novo contexto de Guerra Fria, não foi, Bovo? Só que a Guerra Fria hoje não é mais entre Estados Unidos e Rússia. A Rússia se enfraqueceu. A Rússia foi ultrapassada. Por quem? Pela China. A China hoje disputa com os Estados Unidos na economia, disputa com os Estados Unidos nos esportes. Olha as Olimpíadas, a última Olimpíadas. O ranking de medalhas, a China está ali, entre as 5 maiores, está disputando. É o mesmo cenário, só que substituiu. Uma potência que estava muito mais ligada a escândalos de corrupção no passado e não acumulação de capital e aquela disputa sem saber de onde viria o dinheiro para poder continuar disputando com os Estados Unidos. E agora você tem uma potência que sabe o que é o dinheiro, sabe onde investir e sabe como competir. A China é muito competitiva. Então vocês vão ver na mídia, a mídia tem falado bastante dessa nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China, é um novo cenário, né? Só que nesse novo cenário, os Estados Unidos não está enfrentando uma potência como era a União Soviética, né? Que começa forte, mas depois se enfraquece. A China não, a China é forte e constantemente forte. Relações comerciais com o mundo todo. Está competindo com os Estados Unidos nos esportes, na indústria bélica, na indústria aeroespacial. Tá? Eu contei, para quem não foi no sábado, só para fechar aí a China, né? Essa que é a grande potência hoje socialista, se a gente pode definir assim, eu não defino assim, defino como capitalista, mas eu contei que é o primeiro país a mandar uma sonda para o lado oculto da Lua. Uma coisa que nunca ninguém tinha feito, nenhum país tinha feito, nem os Estados Unidos tinha feito, apesar de já ter mandado o homem para a Lua, a China foi lá e inovou. Então ela está nessa disputa constante com os Estados Unidos. Então hoje o cenário, se nós tivermos aí uma nova Guerra Fria, será entre Estados Unidos e China e não mais entre União Soviética, né? Bom, a União Soviética politicamente, né, ela começa ali com um poder, né, hierárquico e centralizado em um partido só, assim como nós temos em outros países, como a China, de Mao Tse-tung, da Revolução de 1959, mantém dessa forma, né? Constituição, também uma Constituição socialista, já em 1930, né? Tem ali algumas mudanças a partir da década de 70, mas as mais fortes mudanças ocorrem mesmo na década de 80, com Mikhail Gorbachev, né? Ele é o cara das mudanças ali dentro da União Soviética, tá? E à frente, né, do partido da União, o Partido Comunista da União Soviética, como era conhecido, tá?
Então, nós temos, dentro desse contexto, um núcleo de sistema político bem consistente, porém não multipartidário, né? Você tem ali um único partido. E dentro desse único partido se reunia ali a cúpula para poder escolher, né, o líder que ocuparia o posto de primeiro secretário, né, ou de secretário-geral. Esse era o nome dado ao presidente da União Soviética. Não era presidente, era secretário-geral. Essa era a ideia. Muito parecido com o que ocorre hoje na ONU, né, secretário-geral também. Tá? Então, essa era a ideia de você eleger ali um líder. Nós tivemos grandes nomes, né, na frente da União Soviética. O primeiro deles é o Lenin. Depois do Lenin, com a morte do Lenin, vai morrer de forma natural, mas provocada por uma bala, né, que ele acabou sendo atingido em um dos conflitos da Revolução. Brito. Aquilo ali ocasiona, já aceitei, uma doença, né, nele, e aí desenvolve, né, outros problemas de saúde, tá? E aí acaba que o Lenin falece e quem assume o lugar do Lenin vai ser o grande, né, Joseph Stalin, tá? Grande é uma brincadeira que eu faço porque ele não era muito alto, também tinha ali uma deficiência em um dos braços, mas era muito sanguinário, muito ruim, né? Foi um cara que modificou o pensamento do Lenin. O Lenin tinha um pensamento de distribuição de riqueza, né? de âmbito social muito mais forte, das práticas marxistas e muito mais forte. E o Stalin não. O Stalin, a visão dele era de tomada de território. Ele era um ditador, um tirano, né? Um autoritário. Tá? Por isso que nós dizemos, quando eu expliquei isso para vocês, que tem dois tipos de socialismo. Né? Tem o socialismo utópico e o socialismo real. O utópico é o do livro, né? Aquele que ficou nas ideias. Né? E o socialismo real é aquele que foi colocado em prática, da União Soviética, que nada tem a ver com socialismo quando a gente vai pegar para poder analisar ao pé da letra, principalmente o período em que Stalin esteve no poder, que pega a Segunda Guerra Mundial e um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, o período da Guerra Fria. Tá? Nós vamos parar aqui na política da URSS, porque eu vou ter que fazer a chamada de vocês e não vai dar tempo, né, de continuar. A gente perdeu um pouquinho o tempo da aula, mas não tem problema. A gente já está bem adiantado com o conteúdo. Na aula que vem, depois do nosso